De volta. O Herculano pergunta. Vi você mencionando números redondos mais uma vez. Os números redondos como 10, 3, etc., são pontos de grande movimentação, compra e venda? Sim, Herculano, são. Em tese são, porque até por uma questão não tanto de valuation em si, que o valuation ele seria um pouco mais específico, né? O valuation que o grande player faz. Mas até por mais uma questão psicológica. Você imagina que muita gente, por exemplo, naqueles casos que comentamos, Ibiza e PDGR, fica na esperança de ver, até assim, ó, até como esperança de último stop, né? 3 pila, se perdeu os 3 pila é 0. Então, o fator psicológico aqui é muito importante, o mercado olha muito isso. Né? O que o mercado vai fazer quando o seu ativo atingir a tal cotação. Então, às vezes você vê num gráfico um suporte, uma resistência que é especificamente assim, você vai medir, por exemplo, 10,93, que é o último topo. Mas 10,93 é muito perto de 11. Então, muita gente que compraria acima de 10,93, 10,95, 94, vai esperar para comprar só acima de 11. E aí fica essa briga no mercado, porque a contraparte também sabe que acima de 11 terá muito comprador. E aí, se o viés da contraparte for o viés da venda, o de manutenção, de resistência, é justamente onde ele vai botar a sua ordem de venda, logo acima de 11. 11,02, 11,04, 11,05, 11,07. E aí acontece que naquele momento, quando o mercado romper, por exemplo, 11 pilas para cima, muita gente vai se atirar comprando e vai entrar, vai esbarrar de cara, né, nessa barreira que são os potenciais vendedores acima de 11. Então, R$11, o número redondo, acaba levando com que muitas pessoas, ainda que num patamar psicológico, exerçam a sua convicção no mercado, quer seja de uma maneira ou de outra. Então, especial atenção com esse tipo de número redondo. Quanto mais redondo, melhor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a GX, por exemplo, como há dias ela vem entre 9 e 10, entre 10 e 11. 11 volta para 10. Perdeu 10, cai para 9. Agora perdeu 9, quem sabe busca lá os 8. Então, presta atenção. Né? E costuma, em segunda instância, os números quebrados no meio, né? 9,50, 10,50. E depois aí a gente vai picando, né? 9,75, 9,85. E aí até os múltiplos de 10 centavos, né? Num patamar um pouquinho mais inferior. Mas aí também já é loucura, né? Se você vai operar em cluster de só 10 centavos, aí, pô, aí você tá... Aí já é loucura, né? Você não vai chegar praticamente a lugar nenhum. Aí deixa para os robôs, aí deixa para as mesas das corretoras, que elas ganham dinheiro nesses 10 centavos. Esses 10 centavos não são para a gente, tá? Muito bem. Setor agora de elétrico. Transmissão Paulista. Alguém perguntou, palestra, não sei o que, na Moinhos, dia 27. Não sei de nada. Não é para mim, tá? MRV, Paulo, acabei de passar o setor de construção. Tá, mas depois a gente volta lá, só porque você é muito meu amigo. Bom, o que eu tenho aqui em Transmissão Paulista é que o mercado recentemente desenvolveu uma zona lateralizada em que havia uma briga de consenso, né? Resolveu-se pela alta e depois, naquele ambiente mais negativo de mercado, caiu também porque caiu tudo, né? Caiu bom, caiu ruim. A gente já viu isso, tá? Agora, se eu traço a mediana aqui, ó, olhem bem onde está. Então, é bem provável que Transmissão Paulista sim esteja testando um suporte, até com um pouquinho de margem aqui de tolerância, né? Inclusive veio lá, né? Foi a abertura de hoje. E quem sabe,
Isso aqui, inclusive, já dá um setup muito interessante. Porque eu tenho 3, 4, 5 dias de queda e aí um grande dia, pelo menos de alta nas cotações, né? Ainda que, enfim, seja a segunda hora de pregão, primeira hora de pregão, e o volume, né, ainda não tenha se manifestado, né? Não sei se o comprador vai se manifestar aqui assim de forma mais veemente. Mas romper o fechamento ou abertura, pelo menos aqui, ó, o fechamento de 3 dias atrás, costuma dar um bom setup. Coincidentemente ou não, olhe qual foi o fechamento de 3 dias atrás, a zona superior dessa área lateral aqui, né? E isso é mais ou menos 62,80. 62,91 agora. A Transição Paulista tem esse problema, né? É um pouco mais volátil. Os spreads entre comprador e vendedor são um pouco mais grandes, maiores. Então, é um ativo que requer um pouco mais cuidado. Mas acima de 63, o setup pode ser interessante para comprar, buscando aí os 65, né? Que foi perto do topo aqui e um pouquinho mais além, 66. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Até porque, por essa ótica, ele já vai estar rompendo aqui uma linha de tendência de baixa, se eu considerar aquele candle, né? Se eu considerar esse aqui, o fechamento desse aqui, ainda não. Deveria ir aqui, abertura, fechamento. Se eu considerar só os fechamentos, ainda não. Então vejo que é um sinal que depende da interpretação de cada um. Eu deveria ter o fechamento, pelo menos. Fechamento aqui, 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 aqui. Fechamento aqui, aqui. Aqui, pelo menos. Quem sabe? Vai rompendo ali, né? Vamos ver. Acima de 63 começa a ficar interessante, tá? 62,58, ó, já recuou. São quase 52 centavos de diferença. Transmissão Paulista. Eletropaulo, que é o nosso foco para cuidar, né? Ontem até teve um dia razoável, né? Com a queda grande do Ibov, né? Ontem ela até não caiu, né? Conseguiu se segurar. Vai se mantendo aí em 24,50. Ainda não é o que a gente espera um sinal melhor, rompimento aqui desse patamar aqui. Faz dias a gente espera isso, tá? Dessa faixa aqui mais ou menos. Eu vou esperar agora que rompa a região dos 25,60 mais ou menos, para tentar buscar os 26,70. Esse é meu trade. Por enquanto, assim, ó, a probabilidade de ela ir buscar os 24 ainda parece interessante, tá? Parece que ainda está em voga. E é um patamar aí que não seria interessante perder, a região de 24 pilas, tá? Eletropaulo. Mas assim, por enquanto, nada a fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Eu vou mudar o foco aqui, eu quero ver aqui, ó. Vou mudar para Day Trade. Vejam, agora estou vendo no gráfico de Eletropaulo 60 minutos. Eu vejo que teve, nos últimos dias, desde o dia 20, um recuo. Está fazendo aqui uma leve curva aqui, ó. Vocês conseguem perceber, né? Essa inclinação, ó. Cai, e aqui meio que vai freando, né? Beleza. Tá aqui o suporte que eu vi lá no diário, testando. E só que agora, quando eu depuro os dados por uma perspectiva mais fracionada, mais picadinha, que é exatamente o que eu vejo num gráfico intraday. Nesse caso aqui, eu estou vendo em pedacinhos de 60 minutos. Eu vejo que tem uma área lateral aqui. Aí tem um outro dojizinho aqui. E tem um outro aqui. Tá? Mais ali em cima. Ora,
Vamos pensar aqui um pouquinho. Ah, esse é outro programa de merda. Puta que pariu. Ah, lixo. Tá aqui. Vamos pensar aqui no seguinte. Vamos aproximar. Eu tenho aqui uma zona lateral. Beleza? Dentro dessa perspectiva, intraday, o preço agora está levemente abaixo das noções de valores que eu tenho para 20, 10 e 5. 5 o quê? O que são esses números? Vezes 60 minutos, né? Então eu tenho perspectiva, aqui está a minha média móvel de 20 vezes 60 minutos, 20 candles de 60, aqui de 10, aqui de 5, está um pouquinho abaixo. Se ele começa a se recuperar e começa a entrar dentro dessa noção de valor, eu começo a ver que no curto prazo, mesmo o curto prazo de intraday, é importante não perder isso de foco. As pessoas, os traders começam a ficar um pouquinho mais pessimistas. Otimistas, porque começam a recuperar a noção de valor. E isso é importante, tá? Isso é importante. Ainda não está, o preço está inferior, está abaixo. Ou seja, ainda está negociando com um pouquinho de deságio. Bom, se isso vier a acontecer, vai estar querendo romper os limites superiores dessa acumulação, que é aqui. Mas eu ainda tenho, a partir desse doji, uma leve área de... que merda de programa. Puta que pariu. Bom, desconsiderem esse risco aqui, tá? Eu não consigo apagar esse risco agora, acredite se quiser. Programinha infeliz. Bom, o que eu quero falar é que entre aqui e aqui, ó, eu tenho uma área que dificilmente eu posso delinear qualquer tipo de estratégia. O que eu quero ver é justamente se entre aqui e aqui me permitiria alguma coisa assim. Aqui é 24,70 e aqui é 25. 25 pila, quase, praticamente. São 30 centavos. Para eu comprar o rompimento dessa área aqui no intraday, para eu fazer um trade agressivo, eu teria que abrir mão, quer dizer, eu posso ganhar isto aqui. Eu teria que abrir mão de perder isto aqui, mais ou menos. É entrar para dentro dessa acumulação aqui. Mal e mal dá 2%. Tá? Olha o tamanho dessa reta para aqui. Né? Mal e mal dá 2%. Considerando que Eletropaulo é um ativo que tem também um spread entre compra e venda um pouquinho mais elevado, eu já tenho que descontar na minha estratégia a possibilidade de eu não conseguir comprar exatamente nos 24,70, de eu comprar um pouquinho mais caro. E aí essa minha reta aqui, ó, ela fica um pouquinho mais curta. E da mesma forma, para vender eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade. Resumo da ópera. Aqui, mesmo analisando assim, não parece nada interessante tentar qualquer tipo de trade curto em Eletropaulo. Tá? Vejo como é importante tecer todo um raciocínio lógico e inferencial. Não vale a pena, por melhor que seja o cenário, por melhor que seja isso, por melhor que seja o ativo, por melhor que seja não sei o que, não importa. Do ponto de vista risco-retorno, está me inviabilizando. Provavelmente é mais seguro eu ficar só olhando, tá? Mesmo no intraday. E aí então eu volto para a minha perspectiva diária e vejo que não parece interessante querer fazer qualquer tipo de coisa aqui, tá? Agora, se ela rompe os 24, os 25, tá? Até os 25 e 90, 26 pila, de repente fica.
interessante. E é isso que eu vou monitorar. Por quê? Em R$1 eu tenho bastante espaço, tá? Seria mais ou menos alguma coisa assim, ó, a partir de um patamar assim. Eu tenho bastante espaço para trabalhar. E o meu stop seria curto. Seria bem curtinho. Abaixo de 25 é o 0. E eu posso ir, quem sabe, explorar a região dos 26. Então vejam que aqui eu vejo uma coisa um pouco mais atrativa do que, por incrível que pareça, né? A perspectiva no médio prazo parece ser mais atrativa do que a de curto prazo. Tá? Eletropaulo. No setor elétrico, interessante não é comprar e manter, isso devido ao alto valor do DY pago. O mercado tem isso como diria praticamente como uma regra, tá, Herculano? O problema é o seguinte, veja o que aconteceu em Eletropaulo, casualmente Eletropaulo. Era propriamente um dos maiores DY da Bolsa, com mais de 22% de DY. Só que isso era aqui, durante toda essa fase aqui, ó, que foi subindo, tá? Aqui em cima era 22%, mesmo aqui, perto daqui. E aí vem a ANEEL e diz que vai revisar em quase 9%, né, a tarifa que a Eletropaulo cobra dos clientes, ou seja, é lucro a menos o bolso. Veio o resultado da Eletropaulo com uma queda importante de quase 75% no lucro de trimestre, e aí ela se explica, foi por causa disso, daquilo. Ou seja, a partir desse momento, desses dois momentos, um mais aqui em cima e outro mais aqui embaixo, veja que aquele DY lá de 22%, esquece, ele é história, como todo DY na verdade é história. Claro que você ainda tem alguns ativos que têm a perspectiva de um DY interessante, né, um dividend yield interessante, por causa daqueles que já foi pago, daqueles que já foram pagos. Mas tudo isso é uma incógnita, porque o DY, ele também é um indicador, mesmo sendo lá um indicador dos fundamentalistas, né, do que os fundamentalistas gostam, ele também é um dado passado. Ele é um dado passado, que não me diz, a priori, absolutamente nada com relação ao futuro. Tá? Não é porque a empresa pagou tanto que vai continuar pagando, isso eu não sei. Mas a gente sabe que, historicamente, aí sim é que vem a análise fundamentalista. As margens do setor elétrico são muito altas. E é um setor que vive de juros baixos, porque é um setor que é difícil investir, porque os investimentos têm que ser pesados, e o governo tem especial interesse nisso, porque, obviamente, do setor elétrico depende toda a expansão do parque fabril, do consumo, etc, etc. Então, é um setor que tem, sim, muita, como é a palavra? Subsídio governamental. Juros baixos do BNDES para expandir as linhas de produção, etc, etc. Concessão de usinas, que são bens da União, né? A União constrói, depois outorga para as distribuidoras, para as geradoras, né? Como é o caso da CESP. Enfim, o ponto desfavorável nesse tipo de questão, fazendo contraponto, né, com as altas margens, é que também, como é um setor que o governo tem especial atenção, de uma hora para outra ele pode vir e dar um canetaço. A CESP não ter as suas hidrelétricas renovadas, a Eletropaulo ter sumariamente, ainda que isso seja passível de discussão, né, em ambiente jurídico, etc, etc, ter minoradas as suas tarifas, né, etc, etc, como a gente viu. Então, para responder a tua pergunta, e não é. E não é. Historicamente, sempre foi interessante, se manteve, né? E se você vai ver, o IEX, que é o setor que conjuga, né, a maioria das empresas elétricas, olha onde ele está, lá em cima, está aqui o IEX, né? Eu não tenho como comparar nesse gráfico, tá? Esse programa é muito complicado para que eu consiga botar agora. Mas lembra,
Olha onde está o IEX e olha onde está o IBOV. Percebeu a diferença? Percebeu, né? O IEX performou e muito o IBOV ao longo do tempo. Então, a regulamentação é um grande problema, sim. Agora, exatamente, ele está, justamente por essa questão, agora ele está bem regulamentado, né? As pessoas sabem, né, quantas são as margens, etc, etc. As pessoas sabem que a CESP tem ainda os direitos sobre várias usinas e assim vai. Agora, de uma hora para outra, isso pode mudar. Esse é o problema, né? Agora está bem regulamentado, mas de uma hora para outra pode mudar. Alguém pode perder uma concessão, alguém pode ter sua tarifa reduzida. Inclusive a Dilma já disse, e assim não é novidade, porque a energia elétrica no Brasil, olha que coisa interessante, a energia elétrica no Brasil é a quarta mais cara no mundo. No mundo. No mundo. Consegue ser a quarta mais cara no mundo. E a principal matriz é hidráulica. É de graça, é água. É de graça, não é carvão, não é petróleo, é de graça. E consegue ser a mais cara no mundo. Como? Como? Me explica, como? Como? Impostos, claro, impostos. Tem muito imposto em cima. Aí vem a Dilma e diz que quer rever o custo da energia elétrica dentro de todo o sistema, né, do sistema de custo, do famoso custo Brasil. A energia elétrica é um dos mais importantes ali. Aí, claro, né, a gente não é bobo, a gente sabe que uma das maiores fatias de custo é impostos. A questão agora é a seguinte, a Dilma vai cortar impostos? Não! Claro que não! Você já viu governo cortar imposto, especificamente brasileiro? Eu nunca vi. Estou vivo há quase 40 anos e eu nunca vi. Então, assim, ó, o mercado fica apreensivo porque sabe que não é assim, né? Não é assim. Não vai ser exatamente em cima do imposto que o governo vai rever a política de custos do setor elétrico, tá? Então, de olho. Por fim, Tractebel. Tractebel, que é uma empresa francesa, né, da Suez, é uma empresa, olha só, vem performando muito bem mesmo, e agora está de novo aqui. Eu sou um idiota, para falar a verdade, porque eu vejo isso e eu me pergunto, né, por que eu não comprei isso antes? Eu tive várias oportunidades para comprar, mas é porque simplesmente eu não, fica fora do meu foco, eu fico cuidando de outras coisas. Mas olhem que interessante, né? E agora de novo está aqui numa zona de acumulação e distribuição, padrão Cunha, aqui eu tenho um baita mastro, etc, etc, análise clássica, análise técnica clássica, o rompimento disso aqui, projeta para lá, parará, parará. O que acaba sendo um exercício de futurologia, mas eu tenho lá, né? 41 com 45 como alvo, e eu não gosto de trabalhar como alvo, mas enfim, o fato é que rompendo aqui os 37 com 20, ainda dá mais perspectiva para alta de Tractebel, tá? Agora, se romper aqui, né, vai buscar o topo, etc. Enfim, Tractebel aí, excelente empresa, e paga bom dividendo, tá? De olho aí em Tractebel. Fiquei frustrado agora. A palavra é essa, fiquei frustrado. O que eu vou fazer, né? Bom, mas se recuar aqui, mais ou menos aqui eu tenho uma área de suporte, eu vou ficar de olho, eu deveria, né? 35 pilas, né? De repente aí. De repente, né? Ou 35 pilas, ou rompimento de 37 com 20. E encerramos o elétrico, ok? Já voltamos em 20 segundos.